Estamos iniciando mais uma live hoje para falar sobre um assunto muito importante, sobre as 5 feridas emocionais e as suas consequências. Vamos falar hoje quais são as consequências de cada ferida emocional. Boa noite, dona Niceia. Boa noite, Lid. Muito bom ter vocês aqui. Fica até o final da live que o assunto hoje tá muito interessante. Vou já enviar um aviãozinho convidando as pessoas para estar aqui. Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Nós vamos estar falando sobre as 5 feridas emocionais e as suas consequências. Quais são as feridas emocionais? A ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da injustiça, ferida da traição. Quais são as consequências dessa ferida? E como que muitas das vezes nós somos afetados por essas feridas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já prepara aí as perguntas que o assunto vai estar bem interessante. Vou já enviar o aviãozinho aqui, convidando as pessoas para estar aqui. E vocês vão poder descobrir, né, gente, se através aqui das características, das consequências de cada ferida, vocês vão poder identificar se vocês têm essa ferida. Eu vou dar aqui exemplo, inclusive eu trouxe um teste que eu até elaborei o relatório hoje e vou mostrar para você como que funciona esse relatório, falando ali da ferida que cada uma tem e quais as consequências dessa ferida. Eu vou ler para vocês esse relatório. É um relatório de um teste que eu fiz hoje. Vou já enviar os aviãozinhos aqui. Guarda aí, gente. Sai daí, não. Deixa eu enviar os aviãozinhos aqui pro pessoal. Vamos lá. Opa, voltei. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda. Fabrício, que bom ter você aí. Boa noite. Então, gente, vamos começar? Sem mais delongas, como eu falei, a gente vai falar sobre as 5 feridas emocionais e as suas consequências. As feridas emocionais, gente, elas são experiências dolorosas que vivemos ao longo da vida. Ou também pode ser experiências que a sua mãe viveu e que te trouxe um impacto para a sua vida. Exemplo, vou dar um exemplo. Se sua mãe, ela sofreu uma rejeição ali no momento que ela estava gerando você, no período ali gestacional, essa emoção que a sua mãe sentiu, ela pode trazer um impacto para a sua vida adulta, tá? Como que funciona isso, Islane? A epigenética, ela já explica isso. Essa emoção que a mãe sente traz um impacto, né? E fica registrado no DNA da criança. Na vida adulta, essa ferida, ela vai gerar um comportamento baseado nessa ferida. E é sobre esse comportamento que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Porque é muito importante a gente identificar essas feridas, aceitar, compreender, para que a gente também possa curar, né? Existe uma cura totalmente, assim, das feridas? Não, gente, existe uma autoconsciência. Uma autoconsciência de que, eu tenho um comportamento que é baseado na ferida da rejeição, na ferida do abandono, eu tenho que fazer uma autoanálise em mim, para mim começar a me curar. Então, tudo começa com uma autoconsciência. Você tem a autoconsciência, você aceitou que você tem essa ferida, aí já é o primeiro passo para se curar. Mas sempre tem as cicatrizes, né, gente? Sempre tem as cicatrizes e chega um momento que ela fica meio dormente, não tem? Quando você tem uma ferida que cicatriza, mesmo quando você aperta, você sente aquela meio que agonia, aquela dormência. A mesma coisa são as feridas emocionais. Você ainda vai ter reflexo dessas feridas. Só que a partir do momento que você tem consciência, você começa a trabalhar isso em você diariamente, tá? E a melhor forma de curar essas feridas emocionais é por reprogramação mental. A hipnose, ela é excelente para curar as feridas emocionais, tá? Vamos lá. Primeira ferida que eu quero falar aqui com vocês é sobre a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela surge quando uma pessoa se sente não amada ou indesejada. Muitas das vezes desde a infância. E pode ser causada também
por experiência de abandono ou falta de aceitação. Por exemplo, tem casos, gente, que até em sessão, que o que acontece? A criança vivenciou, a criança na barriga da mãe, ela vivenciou uma cena ali onde o pai a rejeitou. Exemplo, teve uma situação que a pessoa, né, na hipnose ali, na regressão, ela conseguiu lembrar do momento que o pai a rejeitou no hospital. A mãe estava no hospital tendo a criança e o pai não queria essa criança, queria que a mãe abortasse. Essa criança registrou. Como que registrou? Lembra? A criança registra as emoções. Isso ficou impregnado no DNA dessa criança. Na vida adulta, trouxe consequências. Essa pessoa adulta foi procurar a terapia. Na terapia, descobriu que o pai quis induzir a mãe a abortar. Então, ficou registrado esse sentimento de rejeição. Quais são as consequências? Pessoas com essas feridas, gente, tendem a se isolar. Evitam se expor emocionalmente, podem desenvolver medo de intimidade e há uma forte tendência de autocrítica e baixa autoestima. Sabe aquela pessoa que se cobra demais? Que muitas das vezes se critica demais? Ou aquela pessoa também que ela quer fazer tudo para todo mundo, quer agradar todo mundo, porque ela tem medo de ser rejeitada. É aquela pessoa que dói nela quando ela está no grupo e ela não é bem aceita, entende? Dói nela, porque ela tem essa ferida da rejeição. E geralmente, gente, lembra, tudo que eu tenho semelhante atrai semelhante. Se eu tenho essa ferida da rejeição, provavelmente eu vou atrair para minha vida pessoas que vão me rejeitar. Geralmente é assim, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter autoconsciência para que a gente venha se curar. Porque, na maioria das vezes, a pessoa que tem as feridas emocionais, ela atrai pessoas que vai disparar nele esse gatilho que ela já tem. Entende? Então, não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Porque quando nós nos curamos, nós atraímos pessoas mais congruentes com aquilo que a gente está vibrando no momento, tá, gente? Então, se eu estou ferida emocionalmente, eu vou atrair pessoas que vão me ferir. Por quê? Parece que Deus faz tudo perfeito, né? Porque você precisa se curar. Então, semelhante atrai semelhante. Então, você atrai uma pessoa que vai disparar esse gatilho em você para que você olhe para essa ferida e se cure. O que acontece muito, gente? Vou falar aqui para vocês e ver se vocês concordam aí. Prepara a pergunta. Muitas das vezes, a pessoa sente a dor da ferida e ela coloca uma máscara. Cada ferida, ela tem uma máscara. E geralmente é assim, como a pessoa não quer enfrentar aquela dor, porque geralmente para você se curar, você tem que enfrentar ela. E aí tem pessoas que fogem, ou ela coloca uma máscara. Quais são essas máscaras? Orgulho, inveja, vaidade, tudo isso são características de pessoas feridas. Sabe? Principalmente o orgulho, que ele tem 80 faces. Então, geralmente, as pessoas que foram muito feridas, elas têm muito orgulho. Precisa quebrar esse orgulho para se curar. Vamos lá, a outra ferida, vou passar aqui rapidinho, é a ferida do abandono. Essa ferida, gente, ela ocorre quando a pessoa experimenta a perda de suporte emocional ou o suporte físico de alguém importante, gerando sentimento de desamparo, tá? Essa ferida do abandono, ela também pode acontecer de acordo com a percepção da criança. Exemplo, se a criança tem pai separado e o pai lá promete que vai buscar essa criança para dar um passeio, e essa criança e o pai não aparece para dar esse passeio com essa criança pode desenvolver um sentimento de abandono. Ela pode sentir ali naquele momento, o meu pai me abandonou. O meu pai não tá querendo me ver. E aí, essa ferida nasce ali na criança. Quer ver outro momento? Outro exemplo? Uma mãe que trabalha muito e quase não tem tempo ali para a criança tem muita saudade dessa mãe e a criança não sabe, ela não tem um senso crítico ainda de entender que a mãe está trabalhando.
Então, o que que ela pode pensar? Ah, minha mãe me abandonou. No momento ali da tarde, que talvez ela sentiu muita saudade da mãe, que queria estar com a mãe e de repente a mãe não está, ela não pensa, ah, minha mãe não tá aqui porque minha mãe está trabalhando. Não, ela pensa, a minha mãe me abandonou. Ela pode pensar assim. E aí nasce a ferida do abandono nessa criança, tá? Essa ferida do abandono, a ferida da rejeição, todas as feridas, também pode acontecer com professores, com familiares, que essa criança ama muito, tá? Então, ali, de repente, a criança sofreu um bullying, pode nascer uma ferida, tá? Quais são as consequências da ferida do abandono? Indivíduo com ferida de abandono pode ter dificuldade em confiar nos outros, pode desenvolver dependência emocional e manifestar comportamento de carência, medo de solidão e ansiedade. Gente, as pessoas que sofreram o abandono, geralmente ela tem uma dependência emocional muito grande. E essa dependência emocional não é só no parceiro, pode ser dependência emocional no pai, pode ser dependência emocional nos filhos, pode ser dependência emocional num cachorro, porque geralmente é assim, se você tem dependência emocional numa área da vida, geralmente você vai ter dependência emocional em várias outras áreas da vida, entende? Porque é um efeito dominó. Então, a ferida do abandono é uma ferida que gera essa dependência emocional, que traz um impacto para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira, entende? Porque enquanto você está dependente de alguém, enquanto você está dependente a algo, você não consegue prosperar. É como se você tivesse com uma âncora no seu pé, entende? Você amarrou uma âncora no seu pé. É a dependência emocional, tá? Você não consegue avançar. Quando você está perto de alcançar algo que você almejou, parece que acontece algo para você voltar para trás. Isso é dependência emocional, gente, e precisa ser curado, tá? A dependência emocional uma das consequências aí que é muito difícil de curar, sabe? Mas é possível. Quando você faz a reprogramação, faz a terapia, enfrenta os seus medos, é possível se curar, tá? Só basta você querer aceitar. A maior dificuldade na cura é a pessoa aceitar que ela tem essa dependência emocional. Porque geralmente eu pego até em terapia. A pessoa ela não aceita que ela tenha dependência emocional. Ela dá N desculpa, ela coloca várias máscaras para não aceitar que tenha dependência emocional. E aí fica difícil a cura. Enquanto a pessoa não aceitar que ela tenha dependência emocional, ela não vai conseguir se curar, tá? A outra ferida, a ferida do abandono e a ferida da rejeição, gente, são as feridas que mais impactam as pessoas. Quase todo mundo tem um pouco, tá? De acordo com a Louise Bourbois, que é uma grande psicóloga, que foi a psicóloga, a cientista que fez os estudos das feridas emocionais há 20 anos atrás, tem até o livro dela, quem quiser anotar aí, chama As 5 Feridas Emocionais de Louise Bourbois, que é uma psicóloga. Ela fala que todo mundo tem 2 ou todas as feridas emocionais, tá? Então, não existe pessoas que não têm feridas emocionais. Todos nós temos. Todos nós temos. E que modelam o nosso comportamento na vida adulta. Quais são a outra ferida que eu quero trazer aqui para vocês? É a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, ela se desenvolve quando a pessoa é envergonhada ou ridicularizada, especialmente em situações onde se sente vulnerável ou exposta. Então, a ferida da humilhação, gente, ela pode nascer até na criança, quando ela é mal repreendida, mal corrigida, ela pode se sentir humilhada, tá? Ah, foi pra escola, a professora de repente corrigiu ali na frente de todos os coleguinhas. Essa criança pode se sentir humilhada, tá? Eu não tô aqui generalizando, porque nem toda criança é igual, tá? Mas na maioria das vezes, essa criança ela vai se sentir humilhada, tá? A mãe, quando repreende a criança na frente dos amigos ou na frente de parente, essa criança pode se sentir humilhada. Ela pode trazer essa ferida da humilhação enraizada nela e que modela o comportamento dela na vida adulta, tá? Quais são as consequências da pessoa que tem as feridas da humilhação? A pessoa pode se tornar extremamente sensível às opiniões dos outros, evitar situações onde possa ser julgada e pode se submeter a comportamento autodepreciativo ou
compensatórios. Então, geralmente, pessoas que têm essa ferida da humilhação, elas são muito sensíveis. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa chora, qualquer coisa, ela se sente magoada, humilhada? Geralmente essa pessoa tem a ferida da humilhação, tá? E ela evita situações de ser julgada. São aquela pessoa que geralmente vai ter medo de se expor. Se for uma pessoa que, por exemplo, ela pode ter um grande dom aí para ser palestrante, mas se ela tiver a ferida da humilhação e não foi curada, ela não vai conseguir se expor, tá? Ela não vai conseguir, porque ela tem essa ferida da humilhação e ela tem esse medo do julgamento. Ela tem medo da crítica do outro. Então, ela pode também se submeter a comportamento autodepreciativo. Então, muitas das vezes ela vai se autodepreciar, ela não vai acreditar nela mesma, ela vai sempre se sentir inferior, sabe? E, como eu falei pra vocês, semelhante atrai semelhante. Geralmente, a pessoa que tem essa ferida da humilhação, ela vai atrair pessoas que vai humilhar ela, tá? Porque isso tem nela, gente, tudo que tem na gente, a gente atrai. Por isso que eu falo, as pessoas que vêm até a gente são avatares para nos curar. São avatares. Ninguém vem para sua vida à toa. Gente, depois que eu descobri isso, foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque todo mundo que vem até a mim, eu analiso e falo, meu Deus, o que eu preciso curar em mim para que eu deixe de atrair esses tipos de pessoa? Sabe? Porque eu não vejo mais o problema no outro, eu vejo o problema em mim. Ah, lógico, o fulano fez isso, tá, mas o fulano foi ferido. Fulano foi ferido, tá ferido, entende? O problema tá em mim, que eu estou atraindo essa pessoa. Por que eu estou atraindo essa pessoa? Porque tá em mim, entende? Então, quando você entende isso, você começa a trabalhar em você o que você gostaria de ver no outro, tá? Então, isso foi uma grande virada de chave até para me curar, porque quando eu fiz o teste, eu identifiquei que eu tinha todas as feridas. Eu tinha todas as feridas, entende? Então, hoje eu já me curei de muitas consequências da ferida, tenho muito ainda, porque a nossa autoavaliação é todos os dias, é diariamente, é de acordo com cada pessoa que vem até a gente também. Eu, como terapeuta, eu tenho essa oportunidade de avaliar até as pessoas que eu atendo. Então, quando eu atendo certo tipo de pessoa, eu falo, meu Deus, eu atraí essa pessoa, o que tem em mim? Que eu atraí essa pessoa. Entende? Tem alguma coisa em mim que fez eu atrair. É o desejo de ajudar? É algum momento da minha infância que eu visualizei alguma situação e agora eu estou atraindo? Porque é isso. Tudo que você vive, você em algum momento você projetou na tua mente. Você viu na tua mente. Você ouviu falar. O nosso cérebro é como se fosse um HD. Então tudo que você vive hoje são consequências do que você viu lá no passado. E que provavelmente você pode ter pedido em pensamento. Provavelmente você vivenciou essa situação e talvez você nem lembre. Talvez você não lembre, mas você vivenciou. E hoje você está atraindo a mesma situação. Talvez você está atraindo por quê? Porque você precisa se curar. Entende? Nada vem para você por acaso. A outra ferida é a ferida da traição. Surge quando a confiança da pessoa é quebrada por alguém em quem confiava, causando um sentimento profundo de decepção e insegurança. Quais são as consequências da ferida da traição? A ferida da traição, ela pode levar ao controle excessivo. Geralmente são pessoas muito ciumentas. Desconfiança constante, dificuldade em perdoar. Geralmente são pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. As pessoas com essa ferida também podem ser possessivas e ter dificuldade em se entregar em relacionamento. Pode ser pessoas que ela está sempre com o pé atrás de entrar num relacionamento, tá? E muitas das vezes, gente, isso é de maneira inconsciente. Agora eu vou te falar algo aqui muito sério. Gente, comentem aí, vocês que estão aí, que estão chegando. A Claudeci chegou aí, Claudeci que é minha tia. Seja bem-vinda, tia. Já prepara a pergunta. Gente, eu quero falar algo aqui muito sério. Você já ouviu falar de pessoas assim, que falam assim, eu já tentei, mas eu não consigo deixar de trair. Toda vez que eu decido não trair, sempre aparece uma situação que me leva à traição. Ou, eu tenho dedo podre, eu só arrumo um homem para me trair. Você já viu o comentário assim? Comentem aí. Eu já ouvi.
Não tá saindo som? Como assim? Alguém tá ouvindo? Tia? Não tá saindo som? Oi, oi. Ah, está ouvindo normal. A Lídia tá falando lá, ó. Tô ouvindo normal. Então, gente, como eu tava falando, vocês já ouviram falar em pessoas assim que, eu tenho um dedo podre, eu só arrumo um homem que vai me trair. Eu já tentei não trair, mas eu não consigo. Sempre acontecem situações que me levam a trair. Gente, isso daí, às vezes a pessoa fez, não é por falta de caráter. Isso é polêmico que eu vou falar, que eu estou falando agora. Não é por falta de caráter, porque ela foi programada. Provavelmente ela viveu isso lá na infância dela. Ou ela viu o pai dela traindo muito. E hoje ela repete isso de maneira, é algo que está enraizado, ela vibra isso, sabe? E isso faz ela atrair pessoas que vai sempre trair ela. Ou ela desenvolveu esse desejo por trair pessoas. Entende? Porque ela foi programada. Eu costumo dizer assim, toda pessoa ferida, se ela não se curar, ela vai ferir outras pessoas. É forte isso, né? É forte, né? Mas tem que ser falado, tá? Todas as pessoas, todo mundo que foi ferido, em algum momento ela vai ferir o outro, de maneira inconsciente. Por mais que ela fale assim, eu não quero ferir ninguém, eu não vou ferir ninguém. Mas é inconsciente. Quando você perceber, você já feriu. Por quê? Tá na sua programação. Entende? 95% dos nossos comportamentos é inconsciente. Só 5% consciente. Já viu a gravidade disso? Imagina, 95% do seu comportamento é inconsciente, você não tem consciência. Quer dizer que a maioria do tempo, tudo que você faz, você não está tendo consciência. É louco? Então, quando você começa a ter consciência, quando você começa a buscar autoconhecimento, quando você vai para a sessão de terapia, quando você começa a fazer uma autoanálise em você, isso é autoconsciência. Aí você eleva esse 5% de consciência, você eleva, entende? Porque você está se autoavaliando o tempo todo. Você está olhando para você o tempo todo. E mesmo assim, em alguns momentos, você pode errar ainda, porque é do ser humano, não tem jeito, tá? Mas é importante a gente ter esse olhar, de sempre olhar pra gente. O que eu estou vendo no outro? Vou falar outra coisa polêmica aqui, que nem todo mundo aceita, mas é real. Faz o teste. Vamos supor o seu cônjuge. Vai lá, faz uma lista de tudo que você vê nele. Tudo que você vê de defeito no seu cônjuge. Tudo que te desagrada no seu cônjuge. Tudo que te deixa triste no seu cônjuge. Coloca aí na lista. Coloca. Aí, você pode fazer isso depois. Depois você lê esse papel. Você vai perceber que tudo que você colocou ali no papel, você precisa trabalhar em você. Haha. Você precisa trabalhar em você. Tá? Então, tudo que eu vejo no outro, tá em mim. Então, geralmente eu faço muito isso, até em terapia. Às vezes a mulher, ela vem muito angustiada, falando muito do marido e tal. Então tá, vamos lá, vamos buscar autoconsciência. Então a gente começa a anotar. O que você vê no seu marido? Isso, 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 isso. Tá, agora leia. Ela toma um choque, porque ela começa a perceber que tudo que ela colocou, que veio no marido, ela precisa trabalhar nela. Entende? E é um choque, gente, que dói. Dói muitas das vezes você compreender que o erro que você vê no outro está em você. Dói, gente. Eu sei que não é fácil, mas é necessário para você evoluir, para você expandir a sua consciência, para você se curar, é necessário fazer isso, entende? Gente, faz pergunta. O som já voltou, a Claudice tá vendo. Vamos lá. A ferida da injustiça. A ferida da injustiça ocorre quando a pessoa sente que foi tratada de maneira desigual ou inadequada. Muitas vezes relacionada à experiência de crítica constante e desvalorização. Então, geralmente, lembra aquela criança que foi injustiçada, que se sentiu injustiçada na escola? Lembra a mãe também, enquanto estava carregando o feto, ela se sentiu injustiçada, a criança pode trazer essa emoção registrada no DNA dela. Quais são as consequências?
Indivíduos com essa ferida podem se tornar extremamente perfeccionistas, rígidos, críticos, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Pode ter dificuldade em expressar suas emoções e aceitar as suas imperfeições. Gente, são pessoas que muitas das vezes ela quer ser perfeita o tempo todo. Porque ela se sentiu muito injustiçada na infância. Então hoje, para ela se sentir aceita, ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser perfeita. Então, geralmente, essa pessoa que tem a ferida da injustiça, ela procrastina muito. Ela é muito procrastinadora. Por quê? Ela nunca acha que o que ela sabe é suficiente. Então, ela tá sempre com autocrítica com ela mesma. E outra coisa, geralmente são pessoas que ela acha que tudo que ela vai começar, ela tem que estar pronta para começar. Tudo que ela vai começar, ela tem que estar pronta. Por quê? Porque ela quer ser perfeita. Entende? Essa ferida da justiça é uma ferida que atrapalha muito a pessoa de prosperar, a pessoa de se relacionar, porque ela quer ser perfeita o tempo todo. Ela quer ser perfeita e muitas das vezes ela cobra que o outro seja perfeito. Que lembra? Que eu tenho em mim, eu também vou cobrar que o outro seja. Por quê? Eu sou um reflexo do outro. O outro é um reflexo de mim, na verdade. Entende? Então, muitas das vezes, ela tanto se cobra quanto cobra do outro. Ela quer perfeição. São pessoas rígidas, críticas. Então, gente, vocês estão se identificando com alguma ferida? Geralmente, outra coisa da ferida da injustiça, geralmente são pessoas que têm bastante ego, tá, gente? Tem muito ego. É um ego, assim, que ela foi construindo nela para se proteger, tá? O ego, gente, é um sistema de defesa, que muitas das vezes todos nós temos poucos de ego, né? Então, esse ego são como se fosse cascas, máscaras que a gente vai colocando para se proteger das feridas, tá? A Leide colocou várias, Cleito colocou, neste caso, querer o melhor do outro também seria um pouco disto. Sim, com certeza. Às vezes, até o querer melhor do outro, você tem que avaliar, porque, assim, isso eu identifiquei muito em mim, tá, Cleito? Vou te trazer uma experiência muito em mim, que eu tenho, até que eu tenho que trabalhar isso, que é o seguinte, de muitas das vezes querer dar muito pro outro aquilo que nem eu tô dando pra mim mesmo. Ai, gente, isso é real. Eu vou falar pra você, tô dando uma experiência minha, tá? Muito pessoal minha. Sabe que quando aquilo que você quer dar muito pro outro, aquilo que você não tá tendo nem pra você, isso é uma característica das feridas emocionais, tá? Então, até a bondade demais, você querer dar demais pro outro, é característica da ferida, são consequências da ferida, tá? Porque muitas das vezes você deixa de dar pra você, você deixa de se preencher pra poder dar pro outro. Quem aqui, muitas das vezes, dá mais carinho pro outro, por exemplo, você compreende mais o outro, você compreende o erro do outro, mas você não compreende a si próprio. Você não olha e você não se aceita. Você aceita o outro, você aceita que o outro errou, mas você não aceita suas próprias, que você pode ter errado e que tá tudo bem se errar ou não, entende? Então, muitas das vezes, gente, eu via isso em mim. Sabe, de olhar para o outro e falar, fulano fez isso porque fulano tá ferido, fulano tá machucado. E muitas das vezes eu olhar para mim e cobrar de mim. E muitas das vezes eu olhar para mim e falar, mas por que eu não fiz isso? Por que que... E aí fica aquela autocobrança de mim mesmo. E isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando uma angústia, sabe? Eu tinha muito isso, gente, até hoje, de vez em quando, é algo que eu tenho que estar trabalhando. Eu vou da frente do espelho e começo a falar comigo mesmo, palavras de afirmação, olhando para mim e falar, epa, Uslaine, se aceita, eu me compreendo, eu te amo, você é perfeito do jeito que você é, sabe? Então eu começo a fazer esses exercícios na frente do espelho para que eu possa me curar e entender que primeiro tem que ser eu, para depois eu dar para o outro, tá? Então essa questão precisa avaliar. Gratidão pela sua pergunta, Cleito, muito legal. Ele colocou ali, ó, seria bem sobre o que descreveu à tarde. Isso mesmo. Inclusive, eu vou até trazer um teste de exemplo aqui, vou ler para vocês. A Lídia colocou, eu cobro
Eu cobro quando nego a alguém algo, sabe? Eu fazia coisas só pra agradar o outro, principalmente a minha mãe. Tá vendo? Isso acontece muito, gente. Muitas das vezes a gente deixa de fazer algo pela gente pra fazer mais pro outro, tá? E isso faz parte da ferida emocional. E aí, às vezes, até faço a pergunta, assim, mas por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não fiz isso? Aí eu falo mesmo assim, pega a pessoa que você mais ama. Pega a pessoa que você mais ama. Coloca sentado. Puxa a cadeira, coloca sentado. Agora dá o conselho. Imagina que ela cometeu o mesmo erro que você. Qual o conselho que você daria pra ela? Aí a pessoa fala: "Ah, não faz isso". Eu falei: "Então, esse é pra você, esse conselho é pra você". Entende? Então é um choque de realidade que a pessoa toma ali na hora, porque o conselho que ela dá pro outro é o conselho que ela tem que dar pra ela mesma. Entende? Então a ferida da injustiça, gente, quase todo mundo tem. E agora eu quero ler para vocês aqui um relatório. Isso, o Cleito falou, seja melhor que eu tentei ser. Isso aí. Gente, olha, eu vou ler aqui para vocês o resultado de um teste das feridas emocionais, porque tem um teste para vocês descobrir quais são as feridas emocionais que vocês têm. E eu fiz um teste aqui e eu vou ler para vocês esse teste, para que vocês compreendam. Vou ler aqui rapidinho. Eu só aqui, porque hoje eu fiz tanto teste que eu tô meio perdidinha aqui, mas eu vou achar pra vocês. Espera aí. Eu quero achar um teste aqui bem legal, que eu achei bem interessante. Eu vou ler pra vocês. Vai preparando a pergunta aí. Então, vamos lá. Eu vou ler um teste onde, no resultado, o teste deu que a ferida que predomina na pessoa é a ferida da injustiça, tá? Então eu vou falar, descrição. Ferida da injustiça está associada a um forte senso de deslealdade ou falta de equidade vivenciada, muitas vezes durante a infância ou adolescência. Pessoas com essa ferida tendem a sentir que as suas emoções ou necessidades foram invalidadas ou ignoradas, levando a uma sensação persistente de que precisam ser perfeita ou justa para evitar crítica, aquilo que eu falei um pouco antes. Quais são o comportamento dessa pessoa? A pessoa ela pode demonstrar comportamento de autocrítica excessivo, perfeccionista, buscando ser impecável para evitar julgamento ou sentimento de inferioridade, tá? Pode ser difícil para ela aceitar falhas ou imperfeição, tanto em si mesmo quanto nos outros, o que pode gerar tensões no relacionamento. Quais são as consequências? Essas feridas podem levar a evitar a vulnerabilidade, impedindo de expressar suas emoções genuinamente. Geralmente são pessoas que reprimem muito, tá, gente? E pode desenvolver aí problemas de saúde, como artrite, artrose, gente, N problemas, porque essa pessoa reprime muito. E geralmente são pessoas muito rígidas, sabe? A pessoa que ela é muito rígida, geralmente ela fica toda tensa. Depois a pessoa tensa, muito tensa, geralmente ela fica muito assim, muito tensa, muito rígida. E quando ela fica assim, geralmente tem muita ansiedade ali, ela não relaxa, ela fica o tempo todo assim, meio tensa, sabe? Então, isso tudo que você pensa aqui na mente, o seu corpo sente, tá? Então, também pode ter dificuldade em confiar nos outros, sempre buscando justiça em suas interações, o que pode resultar em estresse e frustração quando as expectativas não são atendidas. Geralmente são pessoas que se estressam muito porque ela espera muito do outro, né? Então, como ela espera muito do outro, ela se frustra. Se frustra. Por quê? Ela é perfeita, ela quer ser a perfeita, ela é perfeccionista. Então, ela busca esse grau de perfeição no outro. Então, quando ela não vê esse grau de perfeição no outro, ela se frustra. Ela se sente mal, ela se estressa, entende? E aí, essa pessoa aqui, o teste dela deu que a primeira ferida dela, que predomina é a injustiça, depois a segunda ferida é a humilhação, que diz o seguinte: a ferida da humilhação ocorre quando a pessoa se sente consequentemente envergonhada ou criticada, muitas das vezes por aqueles ao redor. Esse sentimento pode ter suas raízes em experiências de desvalorização ou vergonha durante a infância. Então, eu vou aqui logo à conclusão, porque o que predominou foi essas duas feridas nesse teste que eu fiz. Foi a da injustiça e da humilhação.
As feridas emocionais da pessoa indicam um forte impacto da injustiça em sua vida, com possíveis traços de humilhação que afetam a sua autoimagem e relacionamento. Gente, autoimagem geralmente são pessoas que têm baixa autoestima. Ela não se aceita. Ela muitas das vezes ela tem dificuldade de se olhar no espelho, de tirar foto, tá? Porque toda essa ferida da humilhação e ferida da injustiça afetou a imagem dela, a autoimagem dela. Então, muitas das vezes ela não vai se aceitar. É muito importante procurar terapia para poder trabalhar essa autoimagem, tá? A identidade, porque essa pessoa, ela teve a identidade dela destruída, tá? Então, essa pessoa pode estar enfrentando desafio relacionado à autocrítica, perfeccionismo e uma necessidade constante de validação externa. Então, são pessoas que ela busca muito validação, que tá ali buscando. Ela se sente bem quando as pessoas vêm validar ela, porque lembra, como ela tem a ferida do perfeccionismo, da injustiça, ela tem esse perfeccionismo, quando a pessoa valida ela, é como se tivesse fazendo um carinho na ferida, entende? É como se estivesse fazendo um carinho na ferida. Então ela se sente bem quando alguém valida, entende? No entanto, com consciência e trabalho direcionado, essa ferida pode começar a curar, desenvolvendo um maior senso de autocompaixão, aceitação e confiança em si mesmo. É muito importante a pessoa que tem essa ferida, se alguém de vocês se identificou, eu quero dar uma dica para vocês. Primeiro, procura terapia, tá? É muito necessário procurar terapia para que você solte todas essas tensões, relaxe mais, trabalhe esse perfeccionismo, trabalhe essa ferida da humilhação, porque muitas das vezes você se sente inferior às pessoas. Mas também uma dica para você começar a se curar é o seguinte: acorda todos os dias. Acorda todos os dias e vai de frente ao espelho. E lá na frente do espelho, começa a falar com você. Eu te amo, eu te aceito, eu te compreendo. Tamo junta, eu confio em você. Vai falando isso na frente do espelho todos os dias. Faz isso quando você acordar e antes de você dormir. Antes de você dormir, ainda recomendo mais, você dá um sorriso, porque o sorriso, ele relaxa todo o seu corpo. Geralmente a pessoa que tem a ferida da injustiça, ela fica muito tensa. Então, começa a sorrir mais de frente pro espelho. Você vai ver o quanto que isso vai te ajudar, tá bom? Então, gente, reconhecer e trabalhar essas feridas é crucial para a pessoa começar a construir uma vida mais equilibrada e gratificante, onde a justiça, a aceitação, a autocompaixão desempenha papéis centrais, tá? Então, eu trouxe esse teste aqui como exemplo para vocês avaliarem. E me dizem aqui, o que vocês acharam? O que vocês acharam desse relatório? O que vocês acharam das 5 feridas emocionais e as suas consequências? Eu vou dar um tempinho aqui, antes de finalizar, para vocês comentarem aí, fazer pergunta. O que vocês acharam? Fala para mim. Enquanto vocês escrevem aí, vou beber uma água aqui. Incrível, né, Cleiton? Muito bom. Você se identificou com algumas dessas feridas, Cleiton? Gente, pode ser o seguinte também, tá? Tem situações que você pode vir se curando, né? Então, conforme a gente vai chegando na fase adulta, enfrentando N situações, você pode se curando várias consequências dessa ferida. A Lid colocou, isso impacta muito na vida social e desenvolvimento da gente, por isso eu resolvi me curar pela terapia. Ah, Lid, parabéns, parabéns. Realmente, a Lid tá fazendo terapia e, nossa, ela é fantástica, gente. Gratidão, Lid. Muito bom. Gente, é muito importante a terapia, porque, como eu falei, muitas das vezes, eu mesmo, como eu falei pra vocês, no começo, eu identifiquei que eu tinha todas as feridas. E eu percebi que muitas das minhas feridas, eu tava trazendo um impacto na vida dos meus filhos, entende? Eu tava trazendo um impacto na vida dos meus filhos. Porque assim, quando você não cura as suas feridas, isso pode trazer um impacto de geração em geração, tá? Então é muito importante, sim, fazer terapia, ter autoconsciência, buscar autoconhecimento para se curar,
tá? Para quebrar até os ciclos. A semana passada eu fiz a live falando lá sobre as 7. Como é que foi? O tema da live foi 7 formas, né, de quebrar os ciclos geracionais. Eu trouxe aqui 7 formas de quebrar os ciclos geracionais. E uma das formas de você quebrar esses ciclos geracionais, que vai passando de geração em geração, é curando as feridas emocionais. O Cleito colocou ali, tem coisas que pensamos e no fim achamos que não temos ferida, mas está ali. Mesmo que com o tempo vamos aperfeiçoando, nos moldando. Hoje eu consigo ver melhor que tem um pouco de cada. Isso! Ê! Sensacional, Cleito, muito bom, realmente, realmente. Não tem jeito. Por mais que a gente vai se aperfeiçoando, a gente acaba tendo um pouquinho de cada. E faz parte, tá, gente? Faz parte. Porque assim, eu vou falar algo pra você, outra experiência minha que eu tive nesse processo. O Cleito colocou, porém, busco melhorar dia após dia. Show, é isso aí. A Leide colocou, exato, a ferida tá ali, adormecida. Sensacional, Leide, é isso mesmo. Então, assim, tá ali, gente, adormecida. Então, quando a gente tem consciência, a gente vai trabalhando dia após dia, é isso mesmo. E eu vou falar algo aqui com vocês, é o seguinte, quando eu fui me curando, eu percebi que eu tinha ferida da rejeição, do abandono, e isso desencadeou a síndrome da boazinha. Sabe a síndrome da boazinha? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar na síndrome da boazinha? Aquela que muitas das vezes deixa de fazer para ela própria para poder ser boazinha demais para os outros? Quem já viu? Já ouviu falar nessa síndrome da boazinha? Fala aí, eu. Gente, e aí eu entrei em conflito comigo mesmo. Porque eu falei assim, eu comecei a descobrir tudo isso, buscando conhecimento, estudando, lendo livro, né, fazendo curso. Eu comecei a me revoltar comigo mesmo. Eu falei, nossa, eu sou boazinha demais, eu deixo de fazer por mim, pra fazer pros outros, eu vou ser ruim. E aí eu comecei a me revoltar, sabe, querer ser ruim. E aí depois assim, eu voltei pra mim e falei assim, peraí, como assim? Ser boa faz parte de mim. Lógico, eu tenho que ter equilíbrio, né? Eu tenho que ter equilíbrio. Então, eu comecei a falar, peraí, eu posso ser boa, não boazinha. Ser boa é uma coisa, boazinha é outra coisa. E aí eu comecei a me posicionar, dizer não. Aquilo que dava para mim fazer, que não ia trazer um impacto para o meu bem-estar, eu poderia fazer e fazia com muito amor, com muito carinho, às vezes nem cobrava. Até nos meus atendimentos eu atendo até hoje muitos atendimentos de graça, sabe? No começo também fiz muitos atendimentos de graça. Faço muitos trabalhos gratuitos. Mas quando eu percebo que algo está trazendo um impacto, epa, não. Aí eu começo a me posicionar. Lógico, tem alguns momentos que eu vejo que eu ainda estou sendo uma boazinha? Tem. Mas aí nesse momento agora eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, agora eu decido me posicionar. A decisão é minha. Então, eu tô consciente, eu decido. Eu não tô mais num grau de inconsciência, eu tô consciente. E se eu estou consciente, eu tenho que me posicionar. Então é isso que acontece hoje comigo, entende? A Lidy colocou ali, mas não me senti ruim, mas eu neguei algo que não poderia dar. Mas antes eu tinha medo de dizer não. Sim. Porque de alguma forma você tinha essa necessidade de ser boa, né, para ser aceita. Muitas das vezes vem da ferida. Você quer ser boa demais porque você tem essa necessidade de ser aceita. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. Você tá buscando a aprovação, você tá buscando ali uma validação. E aí você acaba deixando de dizer sim para você para dizer sim para o outro. Então muitas das vezes você diz não para você e sim para o outro. Entende? Quem já viu pessoas assim? Eu era muito assim, tá, gente? Tô dando muita experiência assim. A Leide colocou ali uma experiência dela muito bacana. E aí o Cleito colocou aqui, temos que ser bons, porém não podemos deixar pisar em nós. Isso aí, exatamente isso. Tem que poderar, tem que trazer um equilíbrio, né? Então, ser bom é uma coisa, boazinha, não. Se posicione, diga não, sabe? Se a pessoa estiver passando do limite, olha dentro dos olhos dela e fala assim, olha, até aqui você pode vir, daqui pra cá eu não admito que você ultrapasse, entende? Então, você colocou limite. Você colocou limite. Tem até um exemplo, eu gosto muito de contar esse exemplo. Vamos supor que você tem um condomínio. Você tem um condomínio.
E aí, nesse condomínio, você é uma pessoa muito bacana, muito social, muito legal. Você começa a dar a chave do seu condomínio para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo entra e sai no seu condomínio. E é aquela bagunça, né? Entra e sai. E é aquela bagunça. Até que uma hora você desperta, epa! Aí você acorda e fala, vou trocar as fechaduras. Aí você troca todas as fechaduras. E aí quando a pessoa vai tentar entrar, aí você vai e fala, epa, agora não. Agora, daqui você não passa. Daqui eu não admito mais que você ultrapasse. Entende? Você já passou até aqui. Daqui pra cá, eu não admito mais. Então, é muito isso que às vezes a gente tem que fazer na nossa vida. Trocar as fechaduras, tá? E dizer não. O Cleito colocou a Leide colocou, eu era muito assim com as pessoas, principalmente com a minha mãe. Nunca dizia não, às vezes pensava, passava do limite. É isso aí. Principalmente com a mãe, né? Porque a mãe ama tanto que muitas das vezes tudo que a mãe faz ou fala, você toma como verdade, tá? A mãe, as pessoas que a gente ama, parece que tem livre acesso ao nosso subconsciente, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado. Sabe a pessoa que você mais ama, seu pai, sua mãe, seus irmãos, professor? Tudo que ela fala, se você não tiver consciência, vai direto no seu subconsciente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você, de maneira inconsciente, você toma como verdade. É literalmente um grau de... Você fica hipnotizado. O Cleito colocou aqui, infelizmente, é mais fácil lidar com as outras pessoas do que lidar com nossos monstros internos que nós mesmos criamos. Uau, é isso mesmo. Sensacional. É isso mesmo, o Cleito. Lidar com os nossos monstros é desafio. Dói, tá? Dói. Mas é necessário, tá? É necessário. Gratidão pelo seu comentário. A Claudeci colocou aqui, às vezes, de se cuidar para cuidar dos outros, esquece de nós. Isso, muitas das vezes a gente deixa de se cuidar para cuidar dos outros e esquece de nós mesmos. A gente sempre está se colocando em segundo plano. E não, gente, é nós, sabe? A Bíblia fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que amar você. Como é que você vai amar o próximo se você não amar você? Como é que você vai dar amor ao próximo se você não estiver cheia desse amor? Se você não se preencher desse amor? Entende? A Leide colocou, eu aceitava tudo e fazia tudo o que ela pedia. Até o meu espaço invadia. A terapia tá fazendo efeito hoje. Falei não 2 vezes. Show, muito bom. Sensacional, Lid. Gente, olha, gratidão, gratidão. Sensacional essa live, sensacional a participação de vocês, tá? Extremamente grata. Eu amo quando vocês interagem, faz pergunta. A live fica muito mais gostosa, muito mais interativa, né? Fica melhor para assistir com a participação de todos. Então, gratidão, tá? A live vai ficar gravada e quem quiser pode assistir, compartilha, curte, comenta. O que você achou da live? Coloca lá no comentário, fez sentido pra você? Não fez? Faz esse comentário lá, tá bom? Gratidão pra vida de cada um de vocês. Deus abençoe e que vocês tenham um ótimo final de semana, viu? Tchau, tchau!